Olá, é muito bom ter você aqui para esta última aula sobre visões de mundo, né? Principalmente porque ela vai tratar de um tema muito peculiar que diz respeito, né, ao nosso desenvolvimento, à nossa formação. Gostaria de dizer que foi uma grande honra caminhar com você até este momento e demonstrar, né, a minha alegria por ter você, né, vamos dizer assim, trilhando comigo neste caminho, né, que muitas vezes parece difícil, mas ele é inquietador e, ao mesmo tempo, encantador, né? Então, quando nós tratamos de cosmovisão, nós estamos falando de algo que faz parte da minha vida, que faz parte da sua vida, que faz parte das leituras que nós estabelecemos sobre a realidade social. E, principalmente, né, a forma como nós lemos, interpretamos, deciframos, significamos, decodificamos e também nos posicionamos. Afinal, nenhuma ação humana é neutra, ela sempre parte de uma intencionalidade. Essa intencionalidade, ela está, vamos dizer assim, presente, né, nos nossos relacionamentos. Nós vimos, então, até esse momento, como essa cosmovisão vai ganhando força na realidade e como ela também vai influenciando as mentalidades. Nós vimos, né, na aula anterior, no estudo anterior, que a cosmovisão cristã bíblica, ela tem pressupostos muito bem estabelecidos, muito bem definidos, e ela, de fato, essa é uma certeza, dá respostas às questões fundamentais, essenciais, basilares da vida. E essas respostas, elas nos dão esperança, elas nos enchem de esperança. Por quê? Porque nelas nós temos o ponto de partida e o ponto de chegada, inclusive da nossa existência. Nós encontramos a razão de ser, né, o sentido para essa vida, e nós percebemos, né, que não vem do homem. Isso é que é interessante, mas do próprio Deus. Então, o próprio Deus que se revela, e ele se revela no amor, né? E no amor a partir de quem? De Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o ponto, né? Vamos dizer assim, alto da revelação de Deus, porque a partir dele nós temos vamos dizer assim, a reconciliação, né? Nós temos a redenção e nós temos a certeza de vida eterna. Bom, diante disso, então nós estamos preparados, né, para tratar sobre o nosso tema que vai nortear todo o processo deste estudo. Eu gostaria apenas de enfatizar que para o domingo que vem nós faremos uma aula, um estudo bônus, né? E esse estudo bônus vai trazer uma novidade, né? Ou seja, uma surpresa. Na verdade, eu posso até dizer, né? Então é o seguinte, diante da complexidade desse tema, eu resolvi fazer um e-book que vai tratar dos temas principais que nós estudamos aqui. Esse e-book, ele tem como proposta, na verdade, trazer, né, o desenvolvimento aprofundado, indicando também fontes, né, que servem ou que servirão para consulta. Para receber este e-book, você deverá entrar em contato com a Primeira Igreja Batista de Florianópolis.
solicitando o e-book. Eu vou, na verdade, dizer a você que esse book ainda está em fase de editoração, então ele vai demorar em torno de uns 10 a 15 dias para, vamos dizer assim, estar totalmente, né, pronto e se tornar público, né? Então, eu espero, né, que ele possa lhe ajudar de alguma maneira, né, nessa caminhada. E se você quiser, é só falar, né, com a área da educação, né, da igreja, da PIB de Floripa, né, tá bom? Bom, diante disso, então, nós vamos iniciar, né, a nossa apresentação. Perdão, eu apaguei aqui, né, a, a imagem, nossa, né? Deixa eu ver aqui a nossa apresentação. Eu espero que ela esteja aqui, senão eu vou ter que baixar novamente. Vou ter que baixar novamente. Então, vocês aguardem um pouco enquanto eu faço esse processo, tá? E enquanto eu faço esse processo, a gente, então, pode já estabelecer, né, algumas, vamos dizer assim, algumas premissas, né, essenciais desse processo que nós estabelecemos, né, até aqui. A primeira questão, né, é que a cosmovisão, né, ela não é única, então ela não se apresenta de uma maneira única, mas ela tem várias vertentes, de acordo com os pressupostos e os sistemas de crença que são estabelecidos. Nós vamos perceber também que a cosmovisão cristã bíblica é uma dessas formas de explicar, né? E hoje, então, nós vamos falar mais especificamente dessa constituição, como é que ela foi pensada, projetada, né? E aí, para início da nossa conversa, nós vamos trabalhar com o tema perspectiva até-referente na formação humana. Perspectiva é um termo muito utilizado na arquitetura, né, para indicar a forma de como o sujeito deve olhar para uma imagem, para uma escultura, para um design. Então, é feito estudos de como é que essa imagem projetada impacta a vida do ser humano, né? Então, a perspectiva até-referente, como a gente já pode imaginar, ela tem como premissa, né, a referência em Deus. Por quê? Porque ela tem todo, vamos dizer assim, todo o seu movimento, toda a sua estrutura, toda a sua organização projetada pelo próprio Deus. Então, é Deus que estabelece essa perspectiva, essa forma de, vamos dizer assim, de dar referências, de dar subsídios, de dar pressupostos para o ser humano em relação, vamos dizer assim, ao ato da formação. E essa formação, é claro, ela tem natureza educativa. E por que ela tem natureza educativa? Porque é a partir do processo educacional que é delineado, né, a forma como esse ser humano será, vamos dizer assim, desenvolvido em suas dimensões, né? Bom, diante disso, então, a gente parte de uma questão norteadora. A questão norteadora diz o seguinte: é possível dizer que os princípios que sustentam a sua razão de ser, ou seja, a sua razão enquanto pessoa, né, estão arraigados, fundamentados na verdade revelada? Então, a gente vai iniciar a nossa discussão, né, dizendo o seguinte, que a cosmovisão bíblica, ela tem como pressuposto a questão dos princípios, e os princípios são eternos. Os princípios, eles não mudam. E por que eles não mudam?
porque eles funcionam exatamente para dar essa confiabilidade, essa validade, essa legitimidade na vida, né? Então, quando eu tenho um princípio, eu tenho esse princípio para pautar as minhas decisões, para pautar a minha vida. Por isso que eles se tornam a razão de ser. E estão o quê? Eles estão presentes nessa verdade revelada. A verdade revelada, então, ela trabalha dentro desse processo de demonstrar quem Deus é. Então, ele aprofunda esse tema, né, dizendo quem Deus é e como ele trabalha nessa realidade, e qual foi o propósito e o plano redentor, né, estabelecido desde o princípio. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente quer, na verdade, entender se você, né, compreende, né, o alcance e a profundidade dessa questão que, vamos dizer assim, que está sustentado a partir dos princípios e como esses princípios, eles, na verdade, atuam na formação e no desenvolvimento desse ser humano. Eu gostaria de dizer o seguinte, que muitas, vamos dizer assim, muitas tendências, paradigmas, até muitos paradigmas, né, que estão funcionando no meio secular, né, que é o meio, vamos dizer assim, da educação formal, eles têm a sua centralidade, né, no ser humano. Então, eles não partem dos princípios, mas eles partem do quê? Eles partem de algumas, vamos dizer assim, de algumas peculiaridades, especificidades que se apresentam dentro dessa realidade. Então, quando a gente fala assim, quem é o ser humano? O que é o conhecimento? Como é que se desenvolve o conteúdo? Então, vejam, esses são elementos que vão nortear essas tendências. E essas tendências vão dar o quê? Explicações de como isso vai ocorrer. Isso não acontece numa cosmovisão cristã bíblica. E aí você vai dizer assim para mim, por quê? Porque ele não está interessado, né, na centralidade do ser humano, mas em ter Deus enquanto referência. Então, veja, a finalidade educativa ela vai ser modificada, ela vai ser, vamos dizer assim, distanciada dessa premissa humana, né? Por quê? Porque ela está centrada em Deus. Então, Deus é a referência, inclusive, desse processo formativo. Bom, dito isso, então, a gente vai encontrar, né, essa, vamos dizer assim, essa sustentação, né, em Deuteronômio 6, de 1 a 9, em que esse texto explicita com muita propriedade, né, a finalidade da educação e também o conteúdo dessa educação e também a metodologia a ser utilizada nesse processo. Então, existem três questões básicas, né, que a gente tenta responder a partir desse texto bíblico. Eu gostaria, depois que você revisitasse esse texto, porque esse texto é um texto de, vamos dizer assim, de referência, né, para que a gente possa, de fato, compreender, né, qual é a missão, né, tanto do ser humano e como é que Deus estabeleceu essa missão. Então, veja, o que esse texto ensina, por que razão esse texto se torna a base da educação e qual o fundamento do processo formativo. São três questões inquietantes, são três questões impactantes, mas que elas têm respostas, né? A primeira questão, né, que a gente pode perceber, né, fazendo uso, então, do texto, é que ele começa dizendo o seguinte, que no versículo 1, estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Então, veja, ele tem uma intencionalidade, e essa intencionalidade está direcionada ao ensino desse ser humano, com uma finalidade, ou seja, e que finalidade é essa? Então, a gente vai ver ao longo, né, do texto
algumas expressões que nos ajudam a identificar a finalidade, que está, na verdade, expressa nas palavras para quê, a fim de quê, né? Então, ele diz assim, a fim de que você cumpra. Então, veja, eu lhe dou um estatuto, eu lhe dou um mandamento, eu lhe dou, né, um preceito para que você possa cumprir. Então, veja, a primeira condição, né, desse mandamento, desse preceito, é o seu cumprimento. E o seu cumprimento para quê? Aí sim, primeiro, para que a gente tema o Senhor, para que a gente guarde aquilo que o Senhor nos recomenda e para que a gente viva bem. Então, veja, são 3 paraquês, né? Aliás, tem até o quarto, né, que vai dizer que também para que os dias se prolonguem na Terra. Então, são 4 paraquês que nos ajudam a perceber a importância dos mandamentos, dos estatutos e dos preceitos, né? E esse conjunto, né, de mandamentos, né, estatutos e preceitos vai dar exatamente a razão da educação. Para que você educa, né? Eu educo para que o ser humano possa temer a Deus, e temer a Deus é reverenciar, é adorá-lo, na verdade, reconhecer quem ele é, né? E isso é algo que está associado à identidade, a minha identidade, a sua identidade. Por quê? Porque Deus é a fonte, né? É a fonte da vida. É a partir dele que nós temos, vamos dizer assim, essa condição de respirar, de raciocinar, de pensar, porque foi assim que ele nos fez. Não é à toa que o texto bíblico vai dizer que nós somos a coroa da criação de Deus. Então, veja, é claro que o ser humano tem a sua importância, tem o seu valor, mas veja, isso não quer dizer que ele ocupe a centralidade, porque a centralidade é Deus, entenderam? Não é que a gente vai menosprezar o ser humano, dizer que ele não, vamos dizer assim, que ele não vale nada, que ele é fruto do acaso, que ele foi feito para o nada, muito pelo contrário. O que Deus está dizendo é, você tem valor, sim, você tem uma importância e você tem uma missão muito clara nesse processo, mas a centralidade do ensino é que você me conheça, a centralidade da educação é que eu me aproxime de quem Deus é. Veja, quando eu não tenho essa centralidade muito bem definida, eu perco a minha identidade. A outra questão, né, é que nós vamos trabalhar com o fundamento do processo formativo. E o fundamento do processo formativo está na verdade revelada, ou seja, Deus revela a forma como esse processo formativo deverá ser, vamos dizer assim, efetivado. Diante disso, então, a gente pode já estabelecer que existe uma finalidade educativa muito bem orquestrada. E essa finalidade é que a gente possa conhecer a Deus com profundidade e também a sua verdade, a qual se manifestou em Cristo. Por quê? Porque ele, né, Deus e Cristo são um. Eles formam uma unidade perfeita, né? Então, quem vê a Cristo, vê a Deus. E veja, isso é tão bacana, porque isso nos dá convicção da nossa fé e da razão também para a nossa fé, porque eu sei que tenho crido, né, estou bem certo que ele é poderoso, olha só, então em todas as passagens, né, bíblicas, a gente encontra o quê? A gente encontra expressões desta certeza, expressões de que Deus é, que Cristo, né, ele teve e tem, né, um impacto muito forte nesse processo revelacional de Deus. Eu lembro, né, que quando nós éramos pequenas, né, eu digo nós porque eu sou a quinta, eu sou a quinta, né, ou quinta, eu sou uma das 5 irmãs, né, eu tinha quatro irmãs, e então
A gente era uma família, vamos dizer assim, composta, vamos dizer assim, majoritariamente por mulheres, né? Coitado do meu pai, né? Ele era o único, o bendito fruto entre as mulheres, né? Mas o meu pai tinha, vamos dizer assim, um posicionamento bem firme né, vamos dizer assim, da sua missão. Então, isso nos ajuda a entender, né, os papéis, né, que cada um exercia, né, tanto pai, mãe, quanto irmãos, né, ou irmãs, né. Então, eu lembro que quando a gente ia passear, meu pai e minha mãe, eles sempre lembravam da gente sobre esse processo do Deus Criador. Então, era muito, vamos dizer assim, era muito comum a gente cantar durante os nossos passeios, a gente louvar a Deus, né, a partir, né, desse referencial de quem Deus é. Então, a gente cantava tão profundo como o mar, elevado qual o céu, vasto como o oceano azul, é de Jesus o amor, né? Por nós, sim, né? Tão profundo como o mar. Então, veja, nas canções, né? Ou seja, nas letras destas canções ou desses cânticos espirituais, essa revelação já se faz presente e ela se consolida a partir do momento em que você se apropria dessa verdade. É uma verdade que você não abre mão, porque é uma verdade fundamental. Ela faz parte da sua essência, ela faz parte da sua existência, ela diz de fato quem você é, né? Outra questão, né, ou outro princípio que nós aprendemos desde pequenos ou de pequenas é que a minha mãe, ela sempre levava a Deus, tudo em oração, né? Tanto que a gente cantava em fervente oração, né? Vem o meu coração na presença de Deus derramar. Nossa, aí, né? A gente sempre tinha essa convicção de que se a gente falasse com Deus, Ele estaria ali presente para ouvir o nosso clamor e responder, né? E a gente tinha que estar preparado para a resposta que Deus iria dar, né? Então, essa era uma convicção que foi, vamos dizer assim, que foi também trabalhada em nosso coração, em todos os momentos, não é só um momento de dor, um momento de problema, porque a gente passou por isso também, mas no momento de alegria, no momento de regozijo, e isso é tão interessante porque teve uma altura da vida da gente em que, nos dias dos aniversários, a gente já ficava esperando, né, a família, né, se levantar, cantar o parabéns e orar pela nossa vida. Então, veja, era bênçãos, né, que nós, na verdade, estendíamos uns aos outros, né, então a gente se alegrava, se contentava com aquele momento. E é um momento exatamente que vai mostrar, né, o agir de Deus. Então, né, e o agir de Deus, ele também se manifesta na nossa vida. Então, veja, a finalidade educativa, então, é você ter a consciência de que Deus se revelou e ele quer ser conhecido com profundidade, né? E a gente pode conhecê-lo, né? Tanto a sua verdade a partir de Cristo, porque o próprio Cristo disse, né, que ele era a verdade, ele era a única verdade, né? Por isso que ele vai dizer a verdade, não uma verdade, mas a verdade. Diante disso, então, a gente já percebe que a centralidade do ensino, ele é teu referente. E por que ele é teu referente? Porque ele é proveniente do próprio Deus que sustenta, que cria, que mantém e governa tudo e todos. Tanto é assim que ele, no versículo 4, vai dizer: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se o Senhor nosso Deus é o único Senhor, significa, então, que não existe outro. E se não existe outro, ele é a fonte, né? Ele é na verdade, aquele para quem, né, eu elevo a minha voz, é aquele que escuta, né, o meu clamor e é aquele que quer e que deseja um relacionamento comigo. Então, por isso que a centralidade do processo educativo ou do ensino está em Deus, né?
A palavra ensinar, né, ela quer dizer fazer marcas, né, no latim, mas no hebraico ela quer dizer estender a mão, né? Então, a gente pode observar que é Deus que estende a sua mão, né, para que a gente possa, na verdade, caminhar com Ele. Então, Ele quer que a gente caminhe com Ele. E para caminhar com Ele é preciso desenvolver relacionamento. É preciso que a gente, na verdade, estabeleça uma intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor, ela só ocorre quando a gente se entrega, olha só, né, inteiramente para Ele. Por isso que a gente fala que Deus nos quer inteiros, né? Isso também é defendido, né, pelo Francis Schaeffer, que vai dizer que Deus nos quer por inteiro, Ele não quer parte nossa, mas Ele quer que a gente, na verdade, se entregue com inteireza, né? E entregar-se com inteireza é não ter, vamos dizer assim, superficialidade, né? A gente tem que ser aquilo que a gente é, né? E demonstrar isso, né? Porque Deus, ele gosta de autenticidade. E a autenticidade é, vamos dizer assim, é quando eu reconheço, né, as minhas limitações e reconheço também que eu preciso desse Deus para continuar vivendo, respirando. Por isso que o conteúdo do processo formativo, ele está, vamos dizer assim, expresso e explícito também no versículo 5. E o versículo 5 vai dizer, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por isso que eu disse que ele quer que a gente se relacione com ele por inteiro, não é? Porque quando, veja, é tanto o sentimento, quanto a mente, quanto o físico, ou seja, é toda a nossa dimensão que se volta para Deus. Por isso que a gente ama o Senhor. E, veja, e esse amar é sem restrição, né? Eu amo, não da boca para fora, mas eu amo porque, de fato, eu reconheço a sua fidelidade, eu reconheço o seu poder, eu reconheço a sua soberania, a sua atuação, eu reconheço de fato quem ele é. Tem um cântico que a gente aprendeu, né, também quando criança, que diz: eu creio em meu Deus, meu Pai Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele sim, pois veio em meu lugar, pois deu em meu lugar, desculpa, seu filho para me resgatar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor. Eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Então, veja, a gente canta vamos dizer assim, uma expressão, né, daquilo que fundamenta o nosso sistema de crença, né? Então, o Deus Criador, o Deus que se deu em amor, o Deus que nos resgatou, e é por isso que o meu coração, né, a minha vida respira, exulta, exalta esse Deus que me ama incondicionalmente, que Ele ama incondicionalmente. Não tem como não se emocionar, né, diante de uma verdade tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, né, que impacta, né, a nossa existência, que nos dá razão, que nos dá sentido e, novamente, que nos dá esperança. Então, diante disso, é preciso agora, então, apontar qual é o caminho, né? O como é caminho, né? Como é que eu faço isso? Como é que esse sujeito se apropria disso? E por que você está falando de apropriar, né? Porque a palavra aprender é segurar com a mão. E segurar com a mão é uma decisão. Eu decido ou não segurar com a mão. E aí, veja, é nesse processo que ocorre, né, o ensino,
E esse ensino, né, ele é fundamental. Por quê? Porque ele vai estender a mão para que o outro possa segurar. Mas, necessariamente, né, não é pela imposição, mas é pela decisão. O sujeito precisa querer, né, vamos dizer assim, aprender. Falando nisso, eu lembro também de uma situação, né, em que, nos passeios de família, né, em que o meu pai começava a cantar uma canção que dizia, ó, eu amo a Cristo, o Senhor ama Cristo, e ele perguntava, você ama Cristo? E ao invés de falar você, ele dizia, mamãe ama Cristo? E aí dizia, o nome de cada uma das minhas irmãs, né? Gleides ama a Cristo, e a gente respondia, sim, eu amo a Cristo, e aí todos perguntavam por quê, e a gente respondia, porque ele morreu por mim. Então, veja, é exatamente esse processo que é descrito, né, em Deuteronômio, ensinar falando, ensinar observando, ensinar acompanhando, ensinar sinalizando, escrevendo. Então, veja, são processos factíveis, possíveis, porque eles são manifestações dessa grandiosidade de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu falo do amor de Deus, eu falo exatamente como esse amor, ele, vamos dizer assim, é percebido, né, nas minhas, vamos dizer assim, nas minhas vivências e também, né, nos meus relacionamentos com Deus. Por isso que a gente, na verdade, devolve ao Senhor, né, em forma de poesia, em forma de oração, em forma de cântico, né, vamos dizer assim, esse sentimento e também esse reconhecimento de gratidão, né, por aquilo que ele é e porque também se revelou a nós, né, de uma maneira extraordinária, tanto pela criação, como pela sua palavra, como também por meio de Jesus Cristo. E a partir disso, então, a gente vai ver que esse ensinar, ele também, vamos dizer assim, reverbera no falar, né? Então, eu preciso comunicar, ou seja, eu preciso tornar comum esse amor de Deus. E para tornar comum, eu preciso viver esse amor de Deus. Eu preciso crer nesse amor de Deus. Eu preciso também observar e preciso acompanhar. E como é que eu faço isso? Em todo momento, né? Em todo processo. Então, eu tenho que construir memoriais. Por que eu tenho que construir memoriais? Porque os memoriais, eles nos educam. Os memoriais, eles nos ajudam, né, vamos dizer assim, a definir a nossa identidade. E ele, vamos dizer assim, ele nos dá a esperança, né? Por isso que o profeta vai dizer, né, quero trazer à memória o que me dá esperança, o que me traz esperança. Por que ele vai falar isso? Exatamente porque é a partir desses memoriais que nós podemos nos recordar desse amor de Deus, ou seja, da forma como ele se revelou a nós e a forma como ele quer ser conhecido e a forma como ele quer, vamos dizer assim, que a gente o reverencie, o adore, o exalte. E aí, para fazer isso, então, a gente faz essas sinalizações, né? E sinalizar é exatamente isso, né? É você construir, né? Vamos dizer assim, recordações acerca desse processo, né? Que vamos dizer assim, que faz parte, né, do nosso desenvolvimento, da nossa formação. Gostaria também de enfatizar que quando nós falamos de formação humana, a gente precisa lembrar dessa perspectiva relacional, porque Deus é um ser relacional. E, por ser relacional, ele nos fez também com esse desejo de também estabelecer relacionamentos. E a última questão é quando a gente escreve, a gente sistematiza. E por que a gente sistematiza? Sistematiza para que possa ficar registrado na história. Ou seja, vai ultrapassar o tempo,
né, e o espaço, porque aquilo que escreve é como se fosse, vamos dizer assim, uma notificação, né, de que aquele fato aconteceu, e aconteceu na minha vida, né, aconteceu na sua vida, e como aconteceu. Então, são essas, vamos dizer assim, as premissas que sustentam a perspectiva teorreferente. Diante disso, então, eu fiz uma. É tipo, vamos dizer assim, não sei se é bem um poema, mas uma, vamos dizer assim, uma síntese, né, sobre essa perspectiva teorreferente. Só para pontuar para você que ela é mais que uma proposta. Então, veja, ela não está associada a uma tendência educacional, a um paradigma educacional. Não, ela é uma lente em que eu olho para a realidade. Então, por isso que ela é mais do que uma proposta. Uma lente que envolve formação, decisão, posicionamento, singularidade, constrói sentido nos relacionamentos entre criatura e criador. Forma laços e dá unidade à base, né? A base que é o sistema de crenças que sustenta e move a vida, a nossa existência, fundamentada na verdade revelada, que expressa o grande e incondicional amor de Deus. Creio que é assim mesmo que, vamos dizer assim, é projetado todo esse processo, né, associado ao ato educativo. É assim que a gente deve olhar para ele, né, que a gente possa, na verdade, perceber, né, que o ato educativo, que parte do próprio Deus e retorna para o próprio Deus, é o ato em que, vamos dizer assim, contém, né, princípios e verdades que são inesgotáveis, porque elas contêm, né, a revelação de Deus. Sendo assim, para finalizar, eu trago essa imagem, né, que ela vai além dessas partes que são retiradas do adulto para serem colocadas na criança. Ela demonstra, né, que tanto eu quanto você temos uma, vamos dizer assim, uma finalidade e uma missão muito bem estabelecida pelo próprio Deus. E essa missão requer relacionamento e também requer olho no olho, ou seja, face a face. Observe que o adulto, ele segura a mão da criança, né? E ao mesmo tempo ele olha para essa criança. E a criança olha para ele e também aceita, né, segurar na mão desse adulto, e ambos estabelecem, né, uma relação legítima, autêntica, em que não há, vamos dizer assim, subterfúgios, em que não há enganação, mas em que está presente, né, de fato, em quem eles são, né, e como eles, vamos dizer assim, transmitem a partir do olhar essa amorosidade, esse respeito, né, e é a partir disso, né, que a gente pode também estabelecer a mesma relação com o nosso Criador. Eu vou finalizar então o compartilhamento e dizer a você, né, que é muito gratificante, né, falar sobre a perspectiva teorreferente, porque a atitude que vem ao meu coração é de gratidão. Gratidão porque Deus se preocupou, até mesmo com o nosso processo formacional e relacional. E isso é fantástico, né? E por que é fantástico? Porque a partir dessa, vamos dizer assim, dessa preocupação, né, desse zelo pelo Senhor, eu posso descobrir, né, que de fato Ele é um Deus que nos ama e um Deus que não abre mão, né, da gente,
né? E Ele quer que a gente se aproxime mais dele, que a gente entenda, compreenda, né? Quem Ele é, o que Ele pode fazer, como Ele pode fazer, né? E para que a gente entenda isso, é necessário que a gente o busque, né, com toda a inteireza de coração. Sendo grato também, né, por Jesus, né, que se deu voluntariamente, né, por mim e por você. Mesmo que a gente não tenha merecimento algum, né, mas ele se deu, né, e isso, vamos dizer assim, é maravilhoso, né? Porque não é algo que foi, vamos dizer assim, forçado a fazer, né? Mas ele deixou a sua glória, né? Se humilhou, né? E sofreu a morte, morte de cruz, mas ele ressurgiu, ele vive está. Então, nós adoramos a um Deus vivo, um Deus, entendeu, que aguarda por nós e que oferece, né, uma vida eterna para aqueles que aceitam esse tão grande amor, essa tão grande mensagem de salvação. Eu espero que você tenha apreciado mais mais um estudo, né? E eu gostaria de fazer uma oração para finalizar este momento. Senhor Deus, eu entrego em tuas mãos esta série de estudos e, Senhor, trabalhe na vida, Senhor, daqueles que com atenção têm ouvido, Senhor, a tua mensagem. Muito obrigada, Senhor, porque tu nos dá a oportunidade de falar de ti e de transmitir, Senhor, a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela tua revelação. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada, Pai, por Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Consolador. Muito obrigada, Senhor, porque tu nos diz como devemos fazer todo o processo educacional. Então, Senhor, eu agradeço a Ti e entrego, Senhor, a nossa vida, ou seja, a minha vida em Tuas mãos, reconhecendo, Senhor, que em Ti eu posso ter a esperança. Muito obrigada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, encerramos mais um processo, né? Eu espero ter ajudado você a compreender sobre cosmovisão, a entender que a lente bíblica ela nos dá respostas factíveis, lógicas e também certeiras sobre as questões essenciais. Relembro a você que nós faremos uma aula bônus. Essa aula bônus, então, vai ser, vamos dizer assim, transmitida a fim também de você ter acesso, né, a PIB, né, de Florianópolis, e o meio, né, em que você, se quiser, né, venha adquirir o e-book que foi, vamos dizer assim, construído, elaborado para ajudar nesse processo de construção conceitual. Eu finalizo, então, com muita gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a você, né, que me acompanhou durante todo esse percurso. E que, de fato, né, não seja apenas palavras soltas ao vento, mas que tenham surtido, né, um impacto na sua vida e um impacto na sua cosmovisão. Que Deus abençoe. Vejo você em outra oportunidade. Até mais. Vou me interromper.